Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Nazareno Capão Raso. Que você possa estar nos acompanhando em esse estudo precioso em que estamos estudando o livro de Charles Swindoll, A Igreja Desviada. Que nós possamos buscar em Deus, a sua essência, o que nós devemos ser como igreja, uma igreja contagiante. E nesta lição, nesta aula, nós estaremos estudando mais uma característica, dando continuidade da característica da igreja com de mentoria, onde é um local onde as pessoas são mentoreadas e, por sua vez, mentoreiam outras pessoas. Nós temos essa premissa na igreja como uma multiplicação de discípulos, uma multiplicação do discipulado cristão. O discipulado cristão acontece quando a igreja ela multiplica os seus alunos, seus discípulos, os seus ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Nós temos que entender que a multiplicação ela tem esse cunho, ela tem esse propósito de multiplicar os discípulos do Senhor Jesus Cristo em toda a terra. Dando continuidade então aqui nosso estudo, nós vamos estudar hoje mais uma carta que Paulo escreveu, não agora a Timóteo, mas a Tito, Também nós vemos ali muita coisa do discipulado na carta ao discípulo Tito, do apóstolo Paulo. Vamos estudar aqui e entender como a característica de uma igreja que mentoreia, ela acontece, como ela se dá no meio da igreja. Então, o apóstolo Paulo está ensinando Timóteo a confiar o evangelho a homens fiéis e idôneos, como nós vemos no capítulo 2 de Timóteo, versículo 2, E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis e idôneos, que sejam também capazes de ensinar a outros. Essa é a replicação da palavra do ensino cristão, toda vez que nós nos dirigimos a esses termos, ensino cristão, nós estamos nos dirigindo às doutrinas bíblicas, às doutrinas das Sagradas Escrituras, que permeiam a nossa vida, que moldam o nosso caráter, nos transformam em pessoas que confiam em Cristo e que ensinam a outras pessoas a confiar em Cristo. O autor do livro, Charles Swindoll, ele dá alguns exemplos aqui de como essa característica é denominada por alguns cristãos norte-americanos, Duane Lifting, Duane Litfin, ela foi presidente da faculdade cristã de Wheaton College. Chama esse processo de interminável corrente de discipulado cristão. Interminável corrente de discipulado cristão, ou seja, é um ciclo que se repete na vida da igreja através da vida das pessoas. Os navegadores, que é um ministério também norte-americano, o chamam de ministério da multiplicação, que também tem essa característica, multiplicar os membros, não só membros da igreja, mas discípulos, pessoas que estão aprendendo e estão vivendo a sua doutrina, vivendo a palavra de Deus. Ambos os termos estão corretos, ambos definem a igreja como uma atividade que é uma parte essencial da igreja contagiante, uma igreja que contagia as pessoas. Nós estamos estudando aqui como uma igreja ela vai contagiar. Assim como o coronavírus está contagiando muitas pessoas, a igreja ela contagia muito mais, Só que agora contagia com algo bom, algo transformador, algo que realmente impacta e muda a vida das pessoas, traz nova vida, ao invés da morte que esse vírus chinês está trazendo em todo mundo. Nós possamos glorificar a Deus por esse ensino. A igreja não é apenas um agrupamento de pessoas interessadas em ouvir alguém pregar. Então, Charles Swindoll faz essa ponderação. E a igreja não pode ser um local onde as pessoas só recebem a palavra e incham-se com a palavra e não ativam o seu mecanismo de discipulado, de criar discípulos. Portanto, elas desobedecem integralmente a ordem do Senhor Jesus Cristo, que diz que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Nós não podemos descumprir esta ordem, nem ao menos pensar. O momento em que Deus, o Espírito Santo, nos usar é o momento que Ele escolhe. Nós podemos ser usados, né? Posso dar um testemunho. Meu pai foi no oftalmologista e durante a conversa com o oftalmologista, eles conversaram muito sobre, né? Os dois tinham a mesma idade, 75 anos, e eles conversaram muito. E o meu pai, ele carrega no seu bolso alguns cartões da BBN, que é a Rádio Bíblica, né, Nacional. Então, ele entregou um cartão desse ao oftalmologista, testemunhando de Cristo, né? Falar, Deus mudou a minha vida através da mensagem dele, através das pregações da rádio, através, né, do ensino que eu tenho ouvido e vivido na minha vida. Então, essa rádio, ela propaga as verdades bíblicas de uma maneira que eu aprenda e gostaria de ensinar para outros. E ele compartilhou esse cartão. E atrás do cartão havia a pergunta, e o médico leu em voz alta a pergunta, né? Se você morrer hoje, para onde irá a sua alma? Aonde você irá passar a eternidade? Uma pergunta que ela é uma pergunta importante, né? Uma pergunta que faz a gente parar na hora e pensar. Puxa vida, é uma pergunta que ativa o seu mecanismo, o cérebro, um mecanismo de alerta. Aonde eu vou passar a eternidade? Eu creio na eternidade? Será que eu estou confiando na eternidade? Assim, então, e esse médico fez essa pergunta e agradeceu o cartão. E falei assim, eu vou sintonizar nessa rádio e vou ouvir, né? Vou degustar dos ensinos bíblicos. Nós temos que confiar em Cristo, né? Então, veja só, a maneira como nós somos usados o tempo todo, na menor das possibilidades, Deus usa a sua vida para compartilhar do Evangelho. Que testemunho maravilhoso. Eu pude estar com meu pai nessa consulta, né? E testemunhar ali o semear da palavra de Deus, né? Através de uma simples atitude, de um gesto, de alguém que se importa com a vida do próximo, né? Se nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro e nós nos importamos com as vidas das pessoas, nós vamos falar da salvação que há em Cristo e nisso nós estaremos ajudando, nisso nós estaremos participando e interferindo na vida das pessoas. Nós temos que interferir, nós temos que nos importar, fazer algo pela vida das pessoas, porque nós somos chamados para isso, né? A igreja, então, ela não é apenas um agrupamento de pessoas interessadas em ouvir alguém pregar. Ela é uma igreja ativa, uma igreja que participa da vida das pessoas. Ainda que a mensagem seja muito importante, ela é apenas parte do processo de passar o bastão adiante. Aquela corrida olímpica, aquela prova olímpica que tem, né, a corrida do bastão, né, que os corredores vão passando o bastão para o próximo corredor e assim ele completar aquela corrida e passa para o próximo e aquele percurso que ele completa para o próximo até, né, revezamento, né, prova de revezamento 4x4, 4x2. Então nós temos ali as modalidades dessa prova olímpica que representa ali o discipulado cristão, né? Passando o bastão para o próximo. Você tem passado o bastão para outras pessoas? Você tem ensinado as verdades que você tem recebido para outras pessoas? Isso é muito importante porque isso é fruto de uma vida transformada. Não adianta nós irmos para a igreja domingo após domingo, sentarmos e ouvir a pregação, né? Até que Jesus volte, né? Reclamando da vida muitas vezes, ó céus, ó vida. Minha vida é só isso, né? Vir para a igreja, um ritual todo domingo e, né, participar ali do culto como um mero espectador, né? Deus está chamando não meros espectadores, né? A igreja não pode ter plateia, né? Ela tem que ter um público ativo e determinado em fazer aquilo que foi chamado para fazer, né? Então, a vida de um indivíduo toca a vida de outro, que por sua vez toca a vida das pessoas em sua esfera de influência, né? As pessoas que você tem contato, as pessoas que o primeiro indivíduo nunca conheceu, para tornar a coisa ainda mais empolgante, estes últimos, por sua vez, tocam a vida de outras pessoas. Isso é um ministério contagiante.
ou seja, a propagação da palavra e da transformação do caráter e da vida das pessoas. Então, as pessoas que vivem uma vida desregrada, uma vida em trevas, cegas pelo seu pecado, cegas por Satanás e pelo sistema maligno deste mundo, as pessoas que são voltadas somente para si mesmas, egoístas, mesquinhas, elas podem ter a oportunidade de ser transformadas em pessoas que se importam com os outros, que se importam com o próximo, que se importam com a vida dela e das outras pessoas. Elas podem ser transformadas em filhos de Deus, deixarem de ser filhos de Satanás e poderem participar do reino dos céus, sendo adotados na graça como filhos de Deus. Quando? Quando elas recebem a verdade que liberta. E quando elas recebem a verdade que liberta, elas podem contagiar outras pessoas com essa mesma verdade. E assim, o mundo todo pode ser transformado. Sim, há poder da palavra de Deus para transformar o mundo. A ideia de multiplicação está representada de maneira bastante conveniente pelos profissionais da área médica. Depois de educar e formar os estudantes médicos, esses profissionais não os mandam embora dizendo: é isso aí, pessoal, boa sorte para vocês, vão à luta. Como você se sentiria se estivesse deitado em um leito de hospital, prestes a ser operado, e o médico dissesse: veja bem, eu nunca realizei uma cirurgia de verdade, mas já que estamos aqui, vamos ver se a faculdade de medicina serviu para alguma coisa. Vamos lá, pessoal, manda bala nessa anestesia que eu quero acabar logo com isso. Que segurança você sentiria em ouvir isso de um médico que irá fazer uma cirurgia em você? Né? Imagine só. Né? Provavelmente você gritaria na hora: para tudo, alguém me tira daqui. Sem dúvida, queremos ser atendidos por um médico realmente treinado, um cirurgião habilidoso, alguém que tenha viajado para estudar com os melhores médicos na área. Queremos um profissional que possua treinamento específico em técnicas testadas e aprovadas por meio de procedimentos médicos adequados. Alguém que tenha passado anos sendo observado, corrigido, confrontado, criticado e repreendido. Enfim, queremos alguém que tenha sido mentoreado. E a mentoria tem essas características. Né? Você pode confirmar aqui, olha só, vamos repetir aqui. Né? Uma pessoa que tenha sido observada, corrigida, confrontada, criticada e repreendida. Né? Enfim, queremos alguém que tenha sido mentoreado. Né? A mentoria tem essas características. Ela vai exigir de você, de nós, todos nós. Né? Nós vamos ser observados, corrigidos, confrontados, muito confrontados, criticados e repreendidos. Mas isso é para a nossa edificação. Então a mentoria é uma coisa boa, algo que realmente nos aprimora, nos lapida. Amém? O que nós vemos aqui nas áreas de conhecimento que mais progridem são aquelas que os professores são mais que meros depósitos de informação. Eles participam da vida dos seus alunos, corrigindo, exortando, ensinando na prática o que é viver. Né? Não é apenas a informação da matéria, mas também a prática de vida, né? E o que isso implica em nossas vidas. Nós vamos ver aqui agora como o apóstolo Paulo, na carta a Tito, né, o apóstolo, de modo parecido, se referir ao processo de multiplicação semelhante aos que escrever a Timóteo. Observe que há mais do que mera informação transmitida de pessoa para pessoa. Mentorear é moldar o caráter. Né? Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes em sua maneira de viver e a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Howard Hendricks, outro dos mentores de Charles Swindoll, que teve muitos mentores, disse que todo cristão precisa de pelo menos 3 pessoas na vida. Primeiro, alguém que lhe mentoreie. Segundo, alguém com quem possa compartilhar as dificuldades. E terceiro, alguém a quem possa servir de mentor. Do contrário, não crescemos.
E quando isso acontece, a igreja se torna um lugar onde os cristãos se sentam, suam e sofrem. Eles se sentam, ouvem a pregação e vão embora. Retornam na semana seguinte, sentam-se, ouvem a pregação e vão embora. Retornam na próxima semana, sentam-se, ouvem a pregação e vão embora. Até que, ó vida, Jesus volte. O que há de errado nisso? Praticamente tudo. Não há contágio, não há nenhuma aplicação da palavra, nenhuma mudança de vida. Não há ninguém passando bastão, nenhuma multiplicação, apenas paralisia. Em minha opinião, ninguém esclareceu melhor essa circunstância que o Dr. Hendricks em sua magnífica obra intitulada Standing Together Impacting Your Generation. Junte-se às pessoas e influencie sua geração. Veja se você consegue enxergar um pouquinho de si mesmo nas palavras abaixo. Presta atenção nisso, nesse trecho que o Dr. Hendricks escreveu, que eu vou ler agora para vocês. Muitos de nós na igreja temos a errônea impressão de que o caminho para produzir cristãos espiritualmente desenvolvidos é matricular as pessoas em um curso de maturidade espiritual. E em seguida fornecemos livros que tratam do assunto, apresentamos passagens bíblicas e entregamos tarefas e planilhas. Não há nada de errado com essas atividades. Entretanto, você já parou para pensar que o crescimento espiritual raramente é resultado da assimilação de novas informações? Se isso fosse verdade, teríamos transformado o mundo milhões de livros atrás. Entretanto, uma vez que conhecer a Cristo implica relacionamento, a maturidade em Cristo também envolve convivência. Um dos relacionamentos mais proveitosos envolve a presença de um mentor. Isso porque a maioria de nós não precisa de mais conhecimento tanto quanto precisa ser mais conhecida. Não precisamos de um conjunto de princípios para praticar tanto quanto precisamos de outra pessoa para nos ajudar. Precisamos de alguém que acredite em nós, permaneça ao nosso lado, oriente-nos e seja um modelo de Cristo para nós. Precisamos do estímulo, da sabedoria, do exemplo e do acompanhamento de outra pessoa. Precisamos de seus sorrisos, abraços, correções e lágrimas. As pessoas esquecerão a maior parte das coisas que você disse e pouco se lembrarão do que fez. Portanto, o comportamento que você demonstrar àquele que mentoreia será o padrão que ele estará inclinado a seguir, ou, em alguns casos, rejeitar. Que nós possamos ter esse entendimento do que é a mentoria. E quando nós assimilarmos isso e praticarmos a mentoria em nossas vidas, nós teremos uma igreja contagiante. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus ilumine o nosso caminho e nos ajude em todo este ensino a seguir, a praticar uma igreja contagiante. Que Deus abençoe poderosamente o seu domingo. Esteja conosco no nosso culto, logo mais à noite, às 19 horas. Deus abençoe poderosamente. Fique com Deus, em nome de Jesus.